Olá, pessoal. Vamos prosseguindo com o término do contrato de emprego, unidade 3. Hoje nós vamos tratar da extinção do contrato por decisão do empregador. Nós já vimos anteriormente que, infelizmente, no país, a dispensa sem justa causa ainda é possível, mesmo havendo norma fundamental constitucional social em sentido contrário. Mas o país não respeita a Constituição, então vamos tratar da dispensa sem justa causa em termos trabalhistas da sua prática. Primeiro, trata-se de decisão do empregador, bastando declaração unilateral da vontade rescisória que colocará fim ao contrato. Nesse país que não é civilizado, trata-se de direito potestativo. Portanto, como regra geral, que comporta poucas exceções, o empregado não tem como se insurgir contra a vontade unilateralmente apresentada no sentido da ruptura contratual. Basta ao empregado aquecer ou aceitar ou sofrer os efeitos da declaração unilateral, da decisão rescisória do empregador, não havendo, portanto, como regra geral que comporta exceções, possibilidade de resistência. As exceções nós já falamos, são principalmente aquelas da existência da garantia provisória de emprego ou da dispensa discriminatória. Ressalvadas essas exceções, o direito é potestativo do empregador. O caráter é individual, embora a CLT garanta também a possibilidade da dispensa coletiva, mas cada trabalhador receberá o seu comunicado rescisório, terá o seu termo de rescisão do contrato de trabalho com pagamento das verbas devidas. Bom, em tese, nós temos algumas possibilidades da dispensa sem justa causa. Na prática, a que se apresenta no Brasil é a dispensa juridicamente desmotivada, que é a dispensa sem apresentação de motivo. Mas pode querer o empregador motivar, ou ele pode, excepcionalmente, ter que motivar. E aí os fatores serão tecnológicos, econômicos, estruturais, financeiros ou disciplinares, dependendo, normalmente, quando é o caso, ou de emprego público ou de emprego seletista ordinário que tem convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho determinando a dispensa motivada, excepcionalmente. Também é possível que haja planos ou programas de desligamento incentivado ou planos de desligamento voluntário. Nesse caso, há uma situação usual, principalmente para grandes empregadores, e uma situação interessante. O empregador que promove um PDI ou um PDV, ele não escolhe quem vai ser dispensado. Ele incentiva o empregado a se apresentar para ser dispensado. Então, vejam, a dispensa é um ato unilateral, em regra potestativo, individual, do empregador. Ele dispensa. Nos PDIs e PDVs, também ele é quem dispensa. E se ele dispensa, nós vamos ver, ele vai arcar com os ônus decorrentes dessa decisão. Mas, no PDI, no PDV e figuras afins,
embora ele dispensa não quem ele escolhe para ser dispensado. Ele dispensa quem se voluntaria a essa dispensa. E quem iria se voluntariar? Pouco importa. O plano normalmente prevê incentivos a essa apresentação. O que é o normal? Além de receber todos os seus direitos rescisórios, aquele empregado que voluntariamente se apresenta para sofrer a dispensa, ele recebe outras vantagens financeiras, treinamento, utilidades, o que seja. Ele se voluntaria para perder o emprego, mas em troca disso ele recebe vantagens. Ok, é uma escolha, ninguém é obrigado a se apresentar, né, para a dispensa nesses casos, mas aqueles que se apresentam receberão um valor destacado. Bom, nós vamos ver ao longo dessa unidade 3, que a regra geral referente aos direitos rescisórios é que quem dá causa à quebra do contrato paga por isso. Regra geral, né, gente, que comporta suas exceções. Então, se na dispensa, sem justa causa, a vontade rescisória é do patrão, ele paga. Bom, antes de pagar, ele dá aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço de seu empregado. Se ele não der esse aviso prévio, se ele não avisar com antecedência, se ele disser, olha, fulano, hoje é seu último dia, amanhã você não volta mais, ele terá que pagar, indenizar o período que seria devido a título de aviso prévio. É o chamado aviso prévio indenizado. Além disso, ele vai pagar férias, sejam elas proporcionais, vencidas, em dobro, simples, o que for, todas as férias, sempre acrescidas do terço constitucional. Vai pagar 13º, vai liberar FGTS e o que é o principal? Ele vai pagar uma multa rescisória referente a 40% dos depósitos do FGTS. Essa multa rescisória de 40%, ela é a imposição de uma penalidade, entre aspas, porque não chega a ser uma penalidade, é um encargo, né? Mas embora nós chamemos de multa, é mais um encargo rescisório por ter o empregador optado pela ruptura. Então, normalmente, o valor maior que tem que pagar o patrão no ato da dispensa sem justa causa é essa multa rescisória de 40% sobre o FGTS. Ele tem que sacar esse valor, ele tem que entregar esse valor no ato, né, nos prazos da lei, mas no ato da rescisão. Então, esse é o ônus que tende a ser mais significativo para o patrão na hora da dispensa. Além disso, ele entrega as guias de seguro-desemprego para que o empregado possa, se tiver direito, fazer valer esse pagamento em face do Estado. Bom, então essa é a primeira possibilidade, dispensa sem justa causa. Mas o patrão pode resolver dispensar por justa causa, desde que ele tenha justo motivo, desde que ele possa provar. Eu estou procurando aqui no manual, mas desde que ele possa provar ou argumentar, prova só se tiver processo, né? Mas desde que haja um justo motivo elencado no artigo 482 da CLT, se ele tiver esse justo motivo, ele pode impor ao empregado a justa causa.
E se ele puder impor ao empregado essa justa causa, ele fará com que os ônus, que o peso da rescisão recaia sobre o empregado e não sobre o empregador. Vejam, quem dá causa a essa ruptura é o empregado, porque ele agiu faltosamente, ele cometeu faltas trabalhistas, e por isso ele é punido com a justa causa e ele assume os ônus rescisórios, como nós vamos ver daqui a pouco, dessa falta. Ele é punido com a justa causa. Trata-se de um direito potestativo também do empregador, no primeiro motivo, e de caráter necessariamente individual. O patrão tem que demonstrar o justo motivo, e aí ele exerce esse direito, que na linha bilateral empregado-empregador não encontrará resistência, embora possa haver o ajuizamento de uma ação trabalhista. Vamos retomar aqui, brevemente, não vou me ater muito a isso, porque eu já expliquei, vamos retomar a análise dos motivos justos, justificados para a ruptura por responsabilidade do empregado, imposta essa ruptura pelo empregador, que são as situações de justa causa do artigo 482 da CLT. Nós já estudamos isso quando vimos o poder no contrato de emprego. Vocês podem retomar esse vídeo aí, mas nós já vimos isso no poder no contrato de emprego. Vamos só retomar. Quais são as situações do 482? A linha A, ato de improbidade. Então, é aquele ato de agressão ao patrimônio do empregador pelo empregado, dolosamente. B, incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta diz respeito à moral sexual. É um agir contra a moral sexual praticado pelo empregado. O mau procedimento, ele está vinculado a uma conduta do trabalhador que não é condizente com o contrato. E aí, ele procede mal, e aí não diz respeito à moral sexual, e sim à moral geral. Ele procede mal do ponto de vista moral, e aí ele é punido por isso. Então, a incontinência de conduta, doutrinária e jurisprudencialmente, está vinculada à moral sexual, e o mau procedimento está vinculado à moral geral. Difícil nos dias de hoje é definir o que seja moral sexual e o que seja moral geral, e aí vocês têm na jurisprudência e na doutrina exemplos fáticos. A linha C traz duas condutas: negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Então, nós temos duas condutas, como nós já vimos anteriormente: negociação habitual em concorrência com o patrão, ou negociação habitual prejudicial ao serviço. As duas situações em que o empregado negocia sem a permissão do patrão, elas podem ensejar justa causa. A letra D, a linha D, trata de condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Aqui nós estamos tratando da situação em que o empregado, por estar preso, não pode comparecer ao trabalho para cumprir tarefa. Se ele está preso, não pode comparecer ao trabalho para cumprir tarefa, então, essa ausência ao trabalho em razão da prisão, passada em julgado a sentença, pode ensejar justa causa.
A linha E, desídia no desempenho das respectivas funções. A desídia, o desidioso é o desinteressado. Essa talvez seja a conduta mais comum, né? O desidioso é o desinteressado, que conflita, que se opõe àquela conduta que é a esperada do empregado, que é a conduta diligente. A linha F, embriaguez habitual ou em serviço, desde que não seja decorrente de doença. Hoje em dia é pouco comum a tipificação da justa causa na linha F, porque o empregado que se apresenta ao serviço embriagado, muito provavelmente pode ser doente, e aí não se pune a doença, mas é possível nos termos da lei. A linha G, violação do segredo da empresa, uma quebra de confiança grave, sujeita à justa causa. A linha H, ato de indisciplina ou de insubordinação, lembrando que a indisciplina é a inobservância a ordens gerais e a insubordinação é a inobservância a ordens específicas. O indisciplinado é aquele que não cumpre uma ordem que foi dada para todo mundo. E o insubordinado é aquele que não cumpre uma ordem que foi dada especificamente para ele. Em ambos os casos, pode haver justa causa. Na linha I, abandono de emprego, devendo o empregador provar o ânimos, né, a vontade de não mais permanecer no contrato por parte do empregado. As linhas J e K podem ser vistas conjuntamente, como eu sempre faço e fiz lá no Poder no Contrato de Emprego. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. A linha K, ato lesivo da honra ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador ou superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Nos dois casos, as linhas J e K, o empregado que agrediu alguém não merece mesmo permanecer no contrato, podendo ser imputada a justa causa, a não ser que ele, empregado, esteja em legítima defesa. A linha L, prática constante de jogos de azar, essa linha ela deve ser vista com cuidado, porque não basta a prática constante de jogos de azar, isso tem que trazer uma mácula à prestação laborativa, né? Muito difícil de se aplicar hoje em dia essa linha, porque não basta a prática constante de jogos de azar, essa prática tem que resvalar no contrato, porque senão, quem quiser julgar a vida inteira desde que isso não afete o contrato, o empregador não tem nada com isso. E, por fim, inovação da reforma trabalhista, a linha M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Algumas profissões regulamentadas exigem registro profissional para o exercício. Por exemplo, a advocacia, medicina, odontologia, psicologia. Se o empregado, em razão de um agir doloso, perde o registro profissional, também perderá o emprego por justa causa. Essas alíneas do 482, eu já conversei sobre elas com vocês aqui no nosso curso, lá na unidade referente ao poder no contrato de emprego. Sugiro que retomem essa discussão. Naquela oportunidade, também já tratamos dos critérios de aplicação da justa causa, critérios objetivos, tipicidade da conduta, natureza trabalhista e gravidade da falta. Não vou retomar aqui essa discussão, vocês têm isso lá no vídeo do poder no contrato de emprego, e principalmente vocês têm isso na doutrina. Requisitos subjetivos, autoria e demonstração de culpa ou dolo. E requisitos circunstanciais. Nexo de causalidade, proporcionalidade, imediaticidade, inalteração, ausência de discriminação, caráter pedagógico, gradação, singularidade. Portanto,
não por força de lei, mas por força da doutrina e da jurisprudência, antes de aplicar a justa causa, deveria o empregador observar os critérios objetivos, subjetivos e circunstanciais, sob pena de reversão dessa justa causa em juízo. Sugiro fortemente que vocês estudem esses temas da justa causa na jurisprudência. Vocês vão ver casos muito interessantes. No âmbito doméstico, a regra é do artigo 27 da Lei Complementar 150. Bom, e os direitos rescisórios? Como eu disse no início, na extinção por decisão do empregador consistente em dispensa por justa causa, quem é responsável pela quebra do contrato é o trabalhador, porque ele agiu faltosamente. Então, nesse caso, ele não recebe nenhum direito rescisório, apenas se houver férias vencidas, mais um terço. Muito bem. Essa é a extinção por decisão do empregador. Leiam na doutrina, retornem lá ao vídeo do exercício do poder no contrato, pesquisem a jurisprudência e façam os exercícios para que vocês tenham um bom desenvolvimento desse conteúdo da matéria. Muito obrigado, até mais.